Bom dia, amados. A paz de Cristo. Mais uma vez, passando o nosso devocional com os irmãos, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração nesse dia, eu quero compartilhar com os irmãos. Esse devocional que o Senhor tem nos dado é para falar a respeito de segredo. Quando se diz a respeito de segredo, segredo não se conta para qualquer pessoa. Não é assim? Quando alguém chega, está conversando com você e de repente, num determinado momento de um assunto, ele fala: eu tenho um segredo, mas eu não posso falar. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo: você não é da minha confiança. Eu não posso falar porque eu não posso falar. Quer dizer, para esse assunto, para você eu não tenho confiança. Ela não está dizendo assim que ela não tem confiança em você, mas ela está dizendo que ela não pode contar porque não é o assunto para você, né? Nesse caso. Vejo que quando se diz respeito de segredos, muitas pessoas têm curiosidade em saber segredos, né? As pessoas têm curiosidade em saber segredos de outras. As empresas têm curiosidade de saber segredos de outras empresas. Pagam hackers. Nações, os governos têm interesse em saber o que acontece no país do outro. E aí eles plantam espiões lá para descobrir segredos. Basta saber a respeito da CIA, Estados Unidos, a KGB, da antiga União Soviética, ou a Rússia, né? Eles são colocados espiões que são plantados em outros países para descobrir segredos que existem nas nações. Mas existe algo que eu quero meditar com os irmãos, que o Salmo 25, verso 14, fala a respeito de segredos que estão com Deus. Mas esse segredo, ele se faz conhecer. Deus, ele se deixa conhecer segredos que faz com que se descortine coisas do seu concerto, da sua lei, do conhecimento das coisas de Deus, que se abre. Deus permite que esses segredos, que é segredos para muitas pessoas, que muitas vezes está na cara deles, eles não conseguem enxergar, mas para algum grupo de pessoas o Senhor se faz revelar esses segredos. Olha só o que está escrito no Salmo 25, Salmo de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha só. Então, há uma categoria de pessoas que o Senhor revela os seus segredos. Ele faz ser conhecido esses segredos do Senhor. E que esses segredos, muitas vezes, está na própria palavra do Senhor. Porque você já percebeu que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, leem, falam: eu leio e não entendo nada. Não é assim? Eu preciso de alguém para me explicar. Não tem como você me explicar. E muitas vezes, irmãos, pode ser até pessoas que compartilham da comunhão com você, compartilha da ceia, compartilha da membresia da sua igreja. Tudo isso não faz a religiosidade, a maneira de ser cristão, muitas vezes não diz respeito a conhecer, muitas vezes, coisas que são da parte do Senhor, por
por falta exatamente do temer ao Senhor, porque esse grupo de pessoas que o Senhor fala aqui, que os segredos do Senhor é para os que o temem, são coisas que estão guardadas na sua lei, são coisas que estão guardadas na sua palavra, que as pessoas abrem, descortina o conhecimento das coisas de Deus e faz com que elas tenham uma vida diferenciada, uma vida equilibrada, uma vida sustentada. Vamos falar a palavra que é muito moderna? Tem a sustentabilidade, né? Uma vida que faz a diferença no meio de qualquer situação que possa estar vivendo, porque ela conhece os segredos do Senhor pelo temor que tem ao Senhor. E o que é esse temer ao Senhor? O temer ao Senhor é poder ser submisso ao Senhor. Esse temor diz respeito a respeito. A pessoa tem um respeito no que diz respeito a Deus. Medo de desagradar a Deus. Esse deve ser o temor, esse deve ser o medo. Medo de desagradar ao Senhor. Medo quando você estiver para decidir a respeito, eu vou pecar. Não vou pecar. Eu tenho medo de desagradar ao Senhor. Quando esses temores que nós devemos ter faz com que o Senhor revele coisas grandiosas que já estão aí. São segredos que já estão dados, já está aí. Agora, para você descobrir esses segredos, é o temor quem faz. É o temor quem faz com que você conheça, faz com que você conheça aquilo que é segredo para muitas pessoas. Mas para aqueles que temem, faz parte de uma convivência natural, que é o conhecer a Deus. Conhecer as coisas de Deus. Então, muitas vezes, está tão fácil de ser entendido, está tão fácil de fazer a leitura dos acontecimentos, de tudo que tem vivido, e não consegue. Fica como os olhos vedados. Você enxerga de olhos vedados. Passa por aquilo que é o conhecer de Deus. Você passa por ele e não consegue enxergar. Mas ele já está aí. Por isso que ele fala, e ele lhes fará saber o seu conserto. Ele vai fazer saber aquilo que já está determinado na sua palavra, já está dado. Jesus fala muito a respeito disso, que as suas parábolas, a sua maneira de comunicar com aquela comunidade que sempre estava à sua volta, com aquele grupo de pessoas que estava à sua volta, ele falava e muitas pessoas não eram pessoas que poderia falar, era porque era muito simples. Não, muitas vezes os simples é que entendiam e aqueles que eram cheios de letras, cheios de conhecimento humano, dizendo, vamos dizer assim, humanamente falando, não conseguia compreender aquilo que Jesus falava. Ficava como se fosse segredos para essas pessoas, mas um outro grupo de pessoas, que às vezes até humilde, compreendia as parábolas de Jesus de maneira simples. E algumas Jesus ainda explicava ainda para os seus discípulos de maneira mais detalhada, né? Então, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Que nós possamos temer ao Senhor para conhecer aquilo que já está dado, o Senhor já deu. Para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor já deu. E poder ter uma vida
que engrandeça o nome do Senhor e seja uma vida que seja vivida dentro daquilo que é a vontade de Deus. Mesmo nessa situação da qual nós estamos vivendo, há um desequilíbrio emocional, há um problema que vai se agravando cada dia que passa, problemas psicológicos, os problemas estão cada dia sendo acrescentados, mas eu convido você a fazer uma oração que peça o temor do Senhor, porque já está dado, através de Jesus, já está dado o segredo do Senhor. O que nós precisamos fazer é ter essa entrega com temor a Jesus, que é Ele que veio para desvendar todos os mistérios da nossa vida, todos os mistérios ocultos, está em Cristo. Então, entregue a sua vida a Cristo e tenha o temor do Senhor de verdade. Como que eu faço isso? Busque do Senhor esse temor. Senhor, eu quero temer ao Senhor. Eu quero ter esse medo de desagradar ao Senhor. Quero ter esse medo de pecar contra ti, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, para que nós possamos ter uma vida que faça muita diferença. Fique com essa meditação, é a meditação do nosso dia. Fique com essa meditação e que Deus possa te abençoar de maneira poderosa. Em nome de Jesus, que a tua casa tenha saúde, que a tua casa tenha providência, provisão, que a tua casa seja uma casa de bênção. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.